Shalom de Yahushua a todos os meus amados irmãos. Quando olhamos para o corpo do Mashiach e vemos essa porta aberta e uma chave com toda a autoridade, contemplamos tamanha beleza. Porém, estamos diante da beleza mais difícil que se pode ter. Não digo difícil no sentido da impossibilidade, como se fosse algo além das nossas forças, mas sim de um viver de grandes desafios constantes. Falar que recebemos a mesma autoridade que foi entregue a Davi, e depois dele, Yahushua, o nosso rei, nos deixa muito empolgados. Mas o mesmo texto que fala da chave diz que somos um povo com pouca força. Será que isto é uma referência a um povo rico ou diz respeito à maioria? Aqueles que se assentam nas primeiras cadeiras da sinagoga, aqueles que são ouvidos por todos os referenciais do povo, ou aqueles que estão sempre na mídia? Certamente que não. Pouca força aqui é uma referência aos marginais, e eu digo marginais no bom sentido. Um povo que, por não se conformar com este século, tem sido feito espetáculo ao mundo, loucos por amor do Mashiach. Nesta carta, Yahu diz que este povo, mesmo tendo pouca força, guarda a sua palavra e não nega o seu nome. Guardar a palavra, mas qual palavra? Esta revelação começa dizendo que são bem-aventurados aqueles que guardam as palavras desta profecia. Mas qual profecia? Será que é apenas o conteúdo de Apocalipse? Creio que esta profecia mencionada no verso 3 se refere a toda a palavra de Yahu. Se refere a tudo que é a vontade do Criador, toda a sua justiça. Ele, em sua sabedoria, decidiu entregar esta bênção no livro de Apocalipse. E isto nos ensina algo mais. Ele está dizendo que se trata de uma palavra atual. Se trata exatamente do tempo de cumprimento das Escrituras. Discernir os sinais dos tempos aqui é atentar-nos para tudo que está acontecendo em tempo real em nossa volta. Não é hora de perder tempo com contendas acerca de assuntos que ainda não nos foram revelados. Porque aquilo que é prioridade para Yahu está muito bem confirmado nas Escrituras. Está muito claro, de maneira compreensível, onde qualquer pessoa entende. Esta é uma palavra atual, endereçada a todo o povo, abrangendo a cada irmão na situação em que se encontra. Toda vez que a aprovação de Yahu é mencionada, encontramos estes remanescentes com pouca força. Vemos, por exemplo, os irmãos aprovados em Esmirna. Yahu dizendo: conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, conheço a blasfêmia daqueles que dizem judeus e não são, mas mentem, porque são sinagoga de Satanás. E Yahu fala a todo o povo. No entanto, ele faz menção de um povo dentro do povo. E a obra dele é segundo o padrão de Filadélfia. Yahu fala a todo o povo, mas a obra de muitos é segundo o padrão de Babilônia, ou seja, sinagoga de Satanás. Yahu fala a todo o povo, mas a condição em que eu me encontro determinará a decisão mais importante, aquela que eu devo tomar primeiro. Portanto, se diante desta profecia
eu olhar para mim mesmo e ver que estou na Babilônia, minha primeira atitude não é outra, senão sair dela. Sim, porque se eu negligenciar a revelação que recebi de Ial e continuar na Babilônia, como eu vou cumprir a sua justiça? O padrão de Filadélfia é guardar a palavra e não negar o seu nome. E o sistema religioso tem uma palavra adulterada e blasfema contra o seu nome. O seu nome é Ial e deve ser santificado. Mas a Babilônia o tirou das Escrituras, substituindo-o por Deus ou Senhor. Deus é a transliteração de um deus grego chamado Zeus, que é o deus romano Júpiter. E Senhor é a tradução da palavra hebraica Baal, usada para nomear o panteão dos deuses cananitas, cujo significado é proprietário, dono, marido, possuidor e dominador. O povo cananeu escolheu esta palavra hebraica Baal porque esse era o comprometimento deles para com o seu Deus. Senhor é também a tradução da palavra Adonai, mas a história também revela que isto veio depois. Antes do cativeiro babilônico, o Criador era chamado de Ial, mas lá na Babilônia havia muitos deuses e o povo, para dizer que o Criador deles estava acima dos deuses babilônicos, usaram essa palavra Adonai, que não é um nome, é apenas um título e que não santifica o nome de Ial. Uma vez que o corpo do Mashiach é um povo que caminha segundo a palavra e não é uma organização religiosa, o ato de se desligar do sistema é algo muito simples. Mas por que estou fazendo isso? Posso dizer que não faço parte de nenhum grupo religioso, mas essa também é a condição de milhares de pessoas que nunca entraram nele e que na verdade são pessoas mundanas, verdadeiros filhos da serpente. Porém, se a minha condição é aquela de alguém que com o coração sincero estava no engano e que agora saí do sistema religioso para completar o propósito do Pai Celeste que me enviou esta carta, sem dúvida, preciso viver no padrão de Filadélfia. Porque se eu disser que saí da Babilônia e continuar a dizer Deus, Senhor, Jesus, não estarei guardando a sua palavra e estarei negando o seu nome. Sem dúvida, os valores do mundo secular é uma oposição ao reino de Ial. Porém, isto é notório, fácil de ser detectado. A oposição sutil é aquela que vem em forma de engano, exatamente para seduzir. A esta oposição perigosa, Ial chama de Babilônia, ou de sinagoga de Satanás. Esta Babilônia é uma obra paralela, uma imitação enganosa, onde os valores são opostos entre si. Se Filadélfia é o povo que santifica o seu nome, a Babilônia está cheia de nomes de blasfêmia. Se Filadélfia são os irmãos que guardam a palavra, Babilônia é o poder religioso que enganou os moradores da terra com o vinho da sua idolatria. Os filhos de Ial em toda a terra ficaram embriagados. Ou seja, passaram a viver na ilusão de um bêbado, sem saber a realidade em que vivem, porque receberam uma palavra adulterada. Porém, haverá um momento em que a verdade virá à tona. E nesse dia, Ial dirá que nos ama, dirá que nos amou. Esta é a porção de hoje, desse estudo
Estamos prosseguindo no livro de Apocalipse. Um forte abraço, até o próximo vídeo.